Como o nosso pastor bem falou, quando Deus foi falar do amor dele por nós, ele pensou em quem? Na mãe. Ele, olha, se você quiser entender um pouco assim, só um pouquinho, de como eu te amo, eu vou usar a figura materna. Então, para que a gente possa começar a identificar isso, quero ler com você Isaías 49, versículo 15, e daí nós vamos orar, amém? Isaías 49, verso 15, pode ser na versão NVI. Se você achou, diga amém. Então lê para nós aí, Jean, bem alto, com a sua voz assim. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da sua presença. Nós te adoramos, Senhor, com o nosso louvor, com a nossa voz, com o nosso corpo. Nós te adoramos também, Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E agora, Senhor, nós te pedimos, Pai, que a tua palavra, que o seu amor, a sua graça se derrame sobre nós. Que o teu favor, Senhor, esteja conosco, Pai, durante todo esse culto, Jesus. Que nós possamos ouvir a sua voz, Pai. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, Deus, quando ele vai falar para o profeta Isaías, ele faz uma pergunta. Por um acaso, será que é possível que uma mãe que está amamentando seu filho vai se esquecer dele? Preste bem atenção. Ele não está dizendo... Será que uma mãe é possível ela abandonar o filho? Ele dá característica para essa mãe. Amém? Ele não está falando apenas de uma mãe. Ele está falando de uma mãe que amamenta. Uma característica dessa mãe é que ela amamenta. Uma mãe que amamenta é uma mãe que ama o seu filho. Mais para frente você vai entender o que o leite materno pode fazer na tua vida. Então... Deus, quando ele vai falar, a gente tem que prestar atenção para uma coisa. Ele não está falando, pode uma mãe esquecer do seu filho? Não, não é isso que ele diz. Pode uma mãe que amamenta. Irmão, naquele leite flui vida. Aquela mãe, quando está amamentando seu filho, ela está gerando vida. Tudo o que um bebê precisa está no leite materno. Todos os sais minerais, todas as vitaminas, tudo que ele precisa. Ele não precisa de mais nada, nem de água ele precisa. Ele precisa do leite materno. Então, Deus, quando ele fala, pode uma mãe que amamenta, ele está falando, uma mãe que se preocupa, uma mãe que gera vida, uma mãe que alimenta, uma mãe que é cuidadosa. É assim que eu sou na sua vida. Amém. Deus é assim com você. Deus não te criou para você ficar ao léu, viver de qualquer forma. Deus quer alimentar a tua vida. Então quando ele vai falar do amor dele, ele fala, eu sou como a mãe que amamenta. E por mais ainda que seja muito difícil isso acontecer, porque uma mãe que amamenta o filho, ela ama muito, sim ou não? Porque ela está amamentando. Se você não é mãe ainda, você não sabe qual que é a dor, eu não sei, né? Mas eu vi a minha esposa amamentando nossos 2 filhos. Meu amigo, eu vi a Alice mamar, às vezes com umas gotinhas de sangue. Dói demais. É uma dor, não é? Só que naquilo ali, meu amigo, para uma mãe fazer isso até o final, no começo é doloroso. Mas sabe por que ela faz isso? Porque ela ama o seu filho. Ela se doa. Amém? Então o amor de Deus também é dessa forma. O amor de Deus para mim e para a sua vida é um amor que se doa, é um amor que se entrega, que por mais que esteja doendo,
ele vai até o fim. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então eu quero falar um pouquinho da minha mãe. Minha mãe, eu tenho 1,65 m. Minha mãe tem 1,51 m. Não dá pra chamar isso nem de altura, né? É bem baixinha assim, ó. Um pouquinho mais baixa que o João Vitor, meu irmão. Bem baixinha. Minha mãe é o tipo de mulher que é de oração. Sabe aquelas mulheres do coque? Aquelas mulheres que ora de joelho, que se não orar de joelho, Deus não ouve. É minha mãe. Minha mãe é aquela mulher que, sabe, meio porreta, que quando o diabo queria fazer alguma coisa dentro de casa, ela erguia as mãos e começava a orar. Minha mãe sempre foi essa referência para nós, de mulher de Deus, de mulher que ora, de mulher que não aceita doença dentro de casa. Eu não aceito, tá gripado, eu vou orar agora. Esse negócio vai sair daqui. Minha mãe foi sempre a referência da nossa casa. Minha mãe foi a pessoa que se converteu primeiro. E depois o meu pai foi. Então, para nós lá em casa, meu pai é a coluna, meus irmãos. Meu pai sempre é a coluna. Mas ela foi a primeira a se derramar aos pés de Jesus. Eu me lembro sempre que eu chegava em casa da escola, minha mãe estava lavando louça, ou estava lavando a roupa, fazendo alguma coisa, e ela sempre estava cantando. Sempre cantando. Cadê o João Vitor? João Vitor? Né, Wellington? Sempre cantando. E aquelas músicas bem de assembleia. Com muito louvor, com muito... Sabe? Então... todo mundo da rua sabe quem é Ritinha. Todo mundo sabe. Olha, e às vezes, meu pai sempre falou assim, ó, trabalho de escola, quando for fazer, tem que fazer aqui em casa. Não deixe vocês fazer em outro lugar, não. Aí os meus amigos iam lá em casa. Do nada, minha mãe começava a cantar aquela voz dela. Eita, pega, quem é que tá cantando? Minha mãe tá cantando. Sabe, então, irmão, não tinha como fingir que eu não era crente. Todo mundo sabia, a gente era crente. A rua sabia, os vizinhos sabiam. Então, a referência de cristianismo, de cultura, de mover de Deus na minha casa, sempre minha mãe teve essa postura, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Sabe, mãe, você que está aqui nessa noite, você pode dar destino para os seus filhos. Não importa como o pai é. Por mais que nós sabemos que tem muita probabilidade do pai, como ele é o cabeça, a gente sabe que Deus colocou isso como ordem, mas independente disso, se você der direção, os seus filhos vão ser uma bênção diante de Deus, amém? Creia nisso. Sabe por quê? Há poder numa oração de uma mãe. Há muito poder. Meu querido, eu me lembro, uma vez o João Vitor estava internado, e aí minha mãe ficou com ele, meu pai trabalhava. Olha só como isso é poderoso. O João Vitor estava lá internado, e ele passou uma pomada no corpo todo. A única coisa que ele pediu para minha mãe: mãe, canta, louva, mãe. Sabe, irmão, de todas as coisas que ele podia pedir para a mãe dele, a única coisa que ele pediu: mãe, continua louvando, continua adorando. Sabe, nós como pais, nós temos o poder de dar direção, de dar destino para os nossos filhos. Sabe, eu quero dizer para você, mãe, você que tem esse encargo, você tem uma missão poderosíssima. Não permita que Satanás roube os seus filhos, que ele faça arruaça na sua casa. Eu quero dizer para você, ore pelos teus filhos, coloque o joelho no chão por eles. Você vai ver a bênção que eles vão ser, o poder de Deus é sobre eles. Não há inferno que resista à oração de uma mãe, amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, a Bíblia diz lá em Gênesis 2,18 o seguinte: Deus disse, não é bom que o homem ande só. Quando nós lemos isso, o que nós pensamos? Nós já pensamos em uma esposa, certo?
Mas não, na verdade ali, Deus deu uma esposa para Adão, mas ali Deus gerou uma mãe. Porque certamente Deus falou o seguinte depois: olha, essa é tua esposa, seja fecundo. Ou seja, multiplique-se, faça filhos. Ali já estava no coração de Eva todo o carinho, todo o amor para que ela fosse uma mãe. Então, nesse momento aqui, irmãos, é muito importante porque é a criação não apenas da esposa Eva, mas da mãe Eva. Amém? Nós sempre falamos que Eva, a mulher, porque você é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Mas aqui é a primeira mãe. Primeira mãe. A mãe da humanidade. Está aqui, Eva. E como que era Eva? Eva, a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita. A Bíblia fala sobre ela, as características dela. Então, o que nós percebemos aqui, irmãos? Tudo aquilo, da mesma maneira que Deus soprou vida em Adão, Deus também soprou vida em Eva. Deus colocou todas as características de Cristo em Eva. Toda a unção, todo o poder, a paciência, o amor, o carinho, tudo isso foi soprado na vida daquela mulher. Eu quero dizer para você, mulher, você carrega isso também, amém? Está sobre você esse poder, essa unção. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Todo esse amor está no coração da mulher, amém? Você, irmã, foi agraciada com isso. Eu quero contar para você uma história. 1 Reis 3,16 diz o seguinte: certo dia 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse ao rei: Senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois, nasce o filho dela. Esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas e não havia ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o filho dela e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu dormia e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar, olha só, para fazer o quê? O que nós lemos lá no início? Pode, todavia, uma mãe que amamenta. Essa aqui é a característica de uma mulher. Uma mulher, uma mãe que ama o seu filho. Ela amamenta. Quando eu acordei de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu tinha dado à luz. A outra mulher disse: não, o filho que está vivo é meu, o seu é que está morto. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu e o vivo é o meu. Assim elas discutiram entre si e foram diante do rei. O rei disse: está a afirmar, o meu filho está vivo e o filho dela está morto. Enquanto diz: não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. Então ele ordenou: corte a criança ao meio e dê metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua. Cortem-na no meio a criança. Então o rei deu o seu veredito: não mate a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Sabe, meu querido, eu quero dizer algo para você. O amor de Deus é como essa mãe aqui. Não importa, para essa mãe não importava se ela ia ficar com o filho. O que interessava para ela é que o filho ia estar vivo. Vivo.
Sabe, meu querido, quando o Senhor enviou Jesus naquela cruz, Ele estava disposto a perder tudo, até o primogênito dele, para que Ele pudesse ter você, para que Ele pudesse ter você perto dele. Sabe, eu quero dizer para você algumas mudanças que acontecem no corpo da mulher quando ela está grávida. Primeira coisa que acontece, a mulher aumenta o peso. O corpo da mulher muda completamente. A expansão do útero, a mudança na pele, mudança nos cabelos e nas unhas. Aí depois começam mudanças hormonais. Aumento de progesterona, aumento de estrogênio. Aí começa a mudar coisas também no sistema do corpo. Sistema cardiovascular começa a mudar. O coração dela começa a bombear mais sangue para o feto do que para ela mesma. Sistema respiratório. A respiração pode se tornar mais profunda, mais frequente, para que o feto respire melhor. Irmão, você começa a perceber que tudo isso tem a ver com Jesus na cruz se entregando por mim e por você. Tem tudo a ver, meu irmão. Quando uma criança nasce, o que tem? Tem dor, tem choro e tem sangue. Sim ou não? Jesus na cruz, o que tinha? Choro, dor e sangue. Tudo para fazer você nascer de novo, irmão. Tudo para fazer você nascer de novo. O Senhor estava gerando você naquela cruz. É por isso que quando Ele vai falar do amor dele, Ele chama uma mulher. Ele fala de uma mãe. Da mesma forma que o corpo da mulher muda completamente para gerar uma vida, Cristo se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e veio nesse mundo para gerar eu e você, para que eu e você pudéssemos ter proximidade, para que todo o pecado que nos separava, agora não separa mais. Amém? Sabe, meu querido, eu quero dizer para você, Cristo, Ele é a expressão exata do amor de Deus sobre nossa vida, amém? Não há nada, irmão, que pode se comparar ao amor de Deus por mim e pela sua vida, amém? A Bíblia diz em Provérbios 22, 6, instrui a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Sabe, meu irmão, eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela nos mostra que quando nós, como pais e mães, nos colocamos diante da brecha pelos nossos filhos, coisas grandes podem acontecer, amém? Sabe, eu quero dizer para você, honre a sua mãe, honre o seu pai, não importa como é sua mãe. Talvez você fale, Mateus, você não conhece minha mãe. Minha mãe é muito chata, minha mãe é estressada. Eu quero dizer para você, ela te deu vida. Ela te deu vida. Seja grato a ela. Amém? Olhe, agradeça a ela todos os dias. Eu sei que hoje é o dia, mas sempre tem esse coração. Sempre tenha gratidão por ela. Eu sei que em algum momento ela falhou na vida, eu sei que em algum momento ela errou, mas ela continua sendo sua mãe. Amém, irmão? Então, nunca deixe de honrar tua mãe. Por mais falha que ela seja, por mais difícil que ela seja, por mais erro que aconteceu, irmão, quero dizer para você, honre. Honre. Abrace. Hoje, eu passei o dia inteiro com a minha mãe lá. Eu cheguei ontem, né, dormi lá porque estava chovendo muito aqui, então a gente preferiu já ficar por aqui mesmo, né, nessa região. E aí cheguei lá, tava meu pai fez uma cirurgia, ela estava cuidando dele, e hoje pela manhã eu acordei cedo. Eu sei que minha mãe é baiana, mas ela parece ser mineira, ela ama queijo,
É impressionante, tudo que ela gosta tem queijo. E aí eu já fui lá no Nagumo, que é perto da casa dela, comprei tudo que ela gosta. Comprei uma plantinha, que minha mãe ama planta. Comprei queijo, pão de queijo para ela. E aí quando eu voltei, ela já estava de pé, estava fazendo café lá. E aí quando eu cheguei, sabe, coisa simples, irmão. Simples demais. Mas quando ela viu aquela plantinha, nossa, os olhos dela ficou cheios de água. Sabe? Coisa simples. Eu quero dizer para você, sabe, irmão, às vezes a gente acha que é tão difícil agradar a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos, mas coisas simples, irmão. Sabe, tem uma música que nós cantamos aqui o ano passado, que fala da mão da minha mãe. Quem se lembra dessa música? A mão da minha mãe arruma o meu cabelo pra ir pra escola. Bem, você lembra disso? E eu não sei você, mas eu sempre fui baixinho assim. Então, eu sempre tive a visão dos meus pais do joelho para baixo. Então, a visão que eu tenho dos meus pais é sempre daqui da cintura para baixo. Então, eu aprendi que quando eu vou falar com o João Pedro e com a Alice, eu tenho que abaixar para, né, falar da mesma altura, né? Meus pais não tinham essa instrução. Então, eu sempre lembro do meu pai da cintura para baixo. Agora não, agora, né? Mas quando eu era criança, eu sempre lembrei dessa maneira. E essa música, quando a Evelyn me mostrou, me emocionou muito porque eu tenho a visão da mão da minha mãe, me levando para a escola, me levando para algum lugar. Então, quando eu ouvi aquela música, eu falei, meu, essa música parece eu que escrevi, cara, porque eu tenho a visão, não tenho visão do rosto da minha mãe, né? Que para mim ela era gigante, né? Agora eu cresci porque ela não é tão grande assim. Mas eu sempre, não sei você, mas eu tenho sempre a visão da minha mãe na frente, me segurando pela mão. Me segurando pela mão. Só que essa canção, no final, ela diz o seguinte: um dia essa mão vai virar poesia e chegará ao fim. Então eu quero dizer algo para você. Pode ser chata, pode ser que ela errou e talvez erre ainda, só que um dia ela não vai estar aqui. Enquanto ela está, mesmo chata, mesmo que às vezes ignorante com você, ela ainda é sua mãe. Então, meu amigo, não espere perdê-la para que você venha valorizar. Valorize agora. Sabe, a gente cansa de ver na televisão as homenagens. Mas homenagem para quem já morreu. A pessoa vai ficar feliz como? Faça homenagem hoje. Hoje a minha esposa, né, e toda a família Matos fizeram um café da manhã maravilhoso, né, dona Francisca, para ela. Porque é a matriarca da família. Eu achei isso fantástico. Muito bonito. Por quê? Estão honrando enquanto ela está viva. Porque ela pode ali abraçar, ela pode agradecer, ela pode beijar, ela pode falar que ama. Esse é o momento de fazer, não é depois que morreu, porque ela não vai ver. Então faça isso agora. Você que é filho, você está perto da tua mãe aí? Está perto dela, né? Não está perto dela? Quer dizer para você, se você, não importa o que aconteceu, meu irmão, eu quero dizer para você, esteja ela aqui, esteja ela em casa, ou em outra cidade, eu quero dizer para você, liga para ela, manda uma mensagem. Talvez você nem estava falando, nossa, meu domingo é dia das mães, não quero nem ver minha mãe. Talvez vocês estão brigados. Eu quero dizer para você, meu irmão, perdoe. Liga para sua mãe. Não deixe o tempo separar vocês. Não, o que aconteceu, irmão, deixa para trás. Até quando vai ficar nessa situação? Sabe por quê? Olha só. Como que é o amor de Deus para conosco? Você já errou com Deus, sim ou não? Sim, bastante, né? Eu já, bastante. E Deus te perdoou, sim ou não? Sim. E com a sua mãe, você já errou? Bastante também, né? Vai lavar louça, não lavava. Vai tomar banho, não tomava banho.
Ó, quando sai da escola é direto para casa. Você viu os amigos, ia jogar bola, não sei o que e tal. Depois ia para casa. Ó, tem que chegar em casa 10 horas. Não chegava atrasado. E mesmo assim sua mãe te perdoou, sim ou não? Perdoou sempre. Então por que você não perdoa, irmão? O amor de Deus é sobre sua vida. Ele te perdoou de algo que você não poderia pagar, de algo que você não tinha condições de arcar. Então por que não perdoar? Quer dizer para você, irmão, perdoe. A vida fica mais leve. Ame sua mãe, ame sua família, cuide dela. Eu estava falando, minha mãe tinha um medo. Ela confessou para nós, ela falou assim, ó, o meu maior medo é chegar na minha velhice e vocês, né, eu, meus irmãos, me colocarem num asilo. Aí eu falei para ela, eu falei, mãe, mas de que você tem esse medo? Mas por que a senhora tem esse medo? Não sei, é que eu vejo na televisão os velhinhos lá no asilo, e eu acho que vocês vão me botar lá. Falei, mãe, oh meu Deus. Aí eu falei, mãe, a senhora pode ficar tranquila. A senhora é uma bênção, mãe, não vou botar você no asilo. Mas eu quero dizer para você, irmão, às vezes Satanás coloca essas coisas na família para que impeça a gente de viver o melhor de Deus. Você tem dificuldade de falar para sua mãe que você ama ela? Você tem dificuldade de falar para o seu pai que você ama ele? Essas questões têm que ser resolvidas, irmão. Por quê? Porque se tem alguém que ama você, que cuida de você, é seu pai e sua mãe. E mesmo que ele errado, é seu pai e sua mãe. Situações da família precisam ser resolvidas, porque, irmão, tem uma pessoa que fez você nascer. Você carrega o sobrenome dela. Sabe esse nome que você tem? Não foi você que escolheu, alguém escolheu no teu lugar. E só pode ter sido seu pai e sua mãe. Amém. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você, irmão, honre seu pai e sua mãe. Você que é jovem aqui, Radicais Livres, cadê o Radicais Livres? Glória a Deus. Honre muito seu pai e sua mãe. Honre demais, honre demais. Tudo que você puder fazer, faça por eles. Até o fim, até o final. Vai até o fim. Não importa se ele é cristão, se ele não é. Eu quero dizer, sirva-os. Sirva-os. Até 2 semanas atrás eu morava na casa de baixo dos meus pais. E eu sempre que meu pai ele é assim, ele ama mercado. Não sei se você é assim. Meu pai ama mercado. Ele não consegue ficar um final de semana sem ir no mercado. E ele fala, eu vou comprar só a banana que tá faltando. Aí ele chega com 10 sacolas, né? E aí ele chegava lá, e eu sei, né, que lá tem uma escada muito grande. Você que já foi lá na casa do meu pai, você tem uma escada muito grande. E eu sempre via que ele chegando, eu sabendo que meu pai, né, gosta de comprar coisa no mercado, eu ia lá, pegava sacolas e levava para ele. Sabe? As contas lá de casa, eu sempre pegava na internet lá, mandava para ele, ó, pai, deu tanto, deu X e tal, IPVA. Meu pai não sabe mexer nessas coisas, né, de celular. E talvez você tenha um pai e uma mãe que não sabe mexer em celular, não sabe fazer um Pix, né? E como que você ajuda ele? É assim, ó, que faz, ó. Aí já falei tantas vezes. É assim, irmão? Não é assim. Não é? O pastor já perdi as contas de quantas vezes mexi no celular dele. Ó, pastor, é assim que mexe, ó. Aqui, ele vai e tal. Não é? Ele tá precisando. A Aline, então, já perdeu as contas, né, Aline? De quantas vezes você mexeu no celular do seu pai e da sua mãe, né? Então, mas ela fala assim, ô pai, de novo você com esse celular? É assim que a Aline fala? É assim, Rose? É com amor, é com carinho, não é? É honrando, irmão. É assim que faz. Porque o cuidado que ela recebeu, que eu recebi dos meus pais, ela está retribuindo agora. Amém? Não é para você ficar com medo, não. Mas é só para alertar você. Você quer ser cuidado? Você vai ficar velho também, tá? Você vai ficar velho. Oi.
Ah, tá vendo? Como que você quer terminar os seus últimos dias? Você quer estar bem cuidado? Você quer que seus filhos estejam lá cuidando de você, te amando, cuidando da sua casa? Então você tem que fazer isso com seus pais. Tem que plantar isso, irmão. Porque se você não dá para colher aquilo que você não está plantando. Amém? Então cuide deles. Ah, Mateus, mas eu não tive a oportunidade. Mas tem isso no seu coração então. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Você pode ficar de pé?